É impossível listar todas as armadilhas que podem surgir ao longo do caminho na construção da autoconfiança, especialmente quando você entra na etapa de buscar resultados concretos. Porque a maioria dessas armadilhas nasce de um único lugar: a falta de autoestima. A falta de autoestima é uma das maiores causas de limitação do ser humano. É o que complica nossa relação com a gente, com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com os nossos sonhos e com todo o mundo. A pessoa pode ser talentosíssima, inteligentíssima, cheia de potencial, mas se ela não tem autoestima, ela se sabota. Ela paralisa, ela vive com medo do julgamento, da rejeição, do fracasso, ela se molda para agradar, ela se cala para não incomodar e tudo isso gera desequilíbrios profundos, tanto nas emoções quanto nas atitudes. Ao longo dessa jornada de construção da autoconfiança, é fundamental que você reconheça essas armadilhas e saiba que, no fundo, muitas delas não têm nada a ver com a sua capacidade, mas com o valor que você acredita ter. Então agora a gente vai olhar para essas armadilhas com muita honestidade, porque só assim você vai poder superar o que hoje te impede de crescer, de agir e de conquistar. A primeira armadilha é começar com objetivos enormes, que demandam uma mudança de 360 graus em sua vida. É fundamental que você comece com objetivos pequenos, que você possa conquistar a curto e médio prazo, porque ao longo do caminho, você precisa de paradas para se abastecer. Se você traça um objetivo que só será conquistado daqui a 5 anos, você vai passar muito tempo sem experimentar o resultado. E isso pode ser extremamente frustrante e desestimulante. Quando eu era criança, eu costumava viajar de carro com os meus pais do interior da Bahia para Salvador. Eram 5, 6 horas de viagem. E como eu era muito ansiosa, como toda criança ansiosa, eu ficava perguntando: já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando, já tá chegando. Enfim, por segundo. Mas tinha algo que fazia toda a diferença: a parada em Santo Antônio de Jesus. Meu pai sempre parava para comermos um espeto de frango empanado e a farofa de carne do sol. Na época eu nem sabia o nome daquela cidade, mas eu sabia que quando parávamos ali, Salvador estava próximo. E essa pausa me revigorava para continuar essa viagem. Agora imagine, se não houvesse parada, se eu tivesse que esperar 6 horas inteiras até chegar ao destino, a ansiedade, o cansaço e a impaciência tomariam conta de mim. O mesmo acontece na construção da autoconfiança. Se você estabelece um objetivo muito distante e não se permite pequenos resultados ao longo do caminho, você pode se desmotivar e desistir. E o mais perigoso, não reconhecer o quanto você evoluiu. Porque pensa aqui comigo. Imagine que o seu objetivo é perder 10 quilos e você se compromete a mudar seus hábitos alimentares. Fazer atividade física 7 vezes na semana, parar de comer doce, mas na segunda semana você falha. Só vai na academia 3 vezes. Teve o aniversário da sua colega de trabalho e você comeu um brigadeiro. E no domingo você não aguentou e comeu um pedaço de pizza. Quando você for analisar que não cumpriu o que tinha estabelecido, isso vai te frustrar. Você vai sentir que não pode confiar em você, que mais uma vez você provou que não é digna de confiança, que você não vai conseguir perder os 10 quilos. Isso vai fazer você se sentir triste e decepcionada consigo mesma, se enxergar como uma pessoa fraca e muito provavelmente você vai parar por aí. Sem perceber que para uma pessoa que era sedentária, fazer 3 vezes na semana atividade física, ter apenas uma refeição durante 7 dias que não seja saudável e comer um brigadeiro é um avanço e tanto. Então, antes de qualquer coisa, preste atenção. Trace objetivos menores que te permitem sentir o gosto da confiança se fortalecendo dentro de você. Seja inteligente e estratégica. Não se proponha um objetivo no qual você vai precisar dar um 360 na sua vida em uma semana, que demande de você cumprir compromissos que hoje são muito distantes dos seus hábitos e da sua disposição.
Porque se você fizer isso, muito provavelmente você vai falhar. E além da sua autoconfiança desmoronar, a sua autoestima vai junto. Segunda armadilha é o medo. O medo do fracasso, ou do julgamento, ou dos dois. Aqui nós vamos abolir essa palavra fracasso. Ela será apagada da sua mente e sairá voando do seu vocabulário a partir de agora. O que nós teremos aqui são experiências. Essas experiências, elas podem ser positivas ou construtivas. A experiência positiva é aquela que obtivemos o resultado que desejávamos. Por exemplo, imagine que o seu objetivo era passar em um concurso. Eis que você passou. Ótimo! Foi uma experiência positiva. Você conseguiu o que queria. A experiência construtiva é aquela na qual você não obteve o resultado esperado, mas obteve aprendizado. Porque olha só, isso não sou eu que estou falando. Quem falou isso foi o Napoleão Hill. Por trás de todo fracasso existe a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, todas as vezes que você não obtém o resultado desejado, você obtém um aprendizado que pode te levar a alcançar objetivos ainda maiores do que os que você tinha em mente. E aqui entra um ponto muito importante. O medo do fracasso não vai passar depois que você se tornar autoconfiante, porque a raiz desse medo nasce da falta de autoestima. O medo do fracasso, na verdade, é o seu medo do que os outros vão falar, pensar e achar se caso você fracasse. Pensa aqui comigo, se você tivesse certeza absoluta de que ninguém ficaria sabendo caso você fracassasse, caso desse errado, será que você deixaria de fazer o que precisa ser feito para conquistar o que você deseja? Eu acredito que não. Você pode se tornar a pessoa mais confiante desse mundo, mas se você não construir autoestima, você vai continuar sentindo medo do fracasso, porque o seu medo não é de não dar certo, o seu medo é de que os outros saibam que não deu certo, do que eles vão pensar, achar de você. Que você é uma fracassada, perdedora, que fez um monte de coisa ridícula e não deu em nada, só passou vergonha e por aí vai. Um monte de baboseira que eles falam por aí. E isso pode te impedir tanto de começar a trilhar o caminho para conseguir o que você deseja, como de alçar voos mais altos. Esse medo pode ser o que te separa do seu objetivo e o que te mantém estagnada. Imagine que seu objetivo é aumentar o seu rendimento financeiro e para isso você precisa começar a vender doces nas redes sociais. Você pode sentir vergonha, talvez por ter um diploma, por exercer uma profissão que te dá um certo status e agora ter que vender doces. Aqui já entramos no medo do julgamento, que também é uma armadilha na construção da autoconfiança e, de novo, tem raiz na falta de autoestima. Porque como você não reconhece o seu valor, como esse valor ainda está nas mãos dos outros, você se importa demais com o que os outros vão pensar e achar de você. Você se importa demais com frases como: meu Deus, a Joana é dentista e agora vai vender doce. Como pode? Estudou tanto para ser doutora e agora vai vender bolo. E caixinha de fósforo. E todas essas frases sem sentido, ditas por pessoas que certamente não estão prontas para seguir o que pulsa dentro delas. E o que isso faz com você? Faz você paralisar ao ponto de sequer começar. Ou às vezes você até começa, cria o perfil, faz umas postagens, mas aí, por exemplo, você precisa presencialmente oferecer seus doces em empresas da sua cidade. E só de pensar em bater de porta em porta, se apresentar, ouvir um não, você trava. Porque vender presencialmente, além de ser uma etapa poderosa para expandir seu negócio, exige que você enfrente o olhar direto do outro. E aí vem o medo. E se acharem que eu estou desesperada? E se pensarem que eu fracassei como profissional e agora estou me rebaixando? Agora imagina, se você tivesse certeza de que essa estratégia iria funcionar, de que isso te levaria ao resultado que você deseja, você se limitaria? Eu acredito que não. Ambos os medos, o de fracassar e o de ser julgada, nascem da opinião que o outro pode ter sobre você. E isso não é corrigido com autoconfiança. Isso é corrigido com autoestima. Eu tenho um curso chamado Código da Autoestima e é lá que eu te ensino exatamente isso. A seguir o que pulsa dentro de você sem sentir vergonha ou se importar com a opinião do outro.
porque lá você aprende que só você tem o direito e a responsabilidade de determinar o seu valor. E principalmente, você aprende como você vai fazer isso. A terceira armadilha é o perfeccionismo. É importante que você entenda uma coisa. Tudo aquilo que você se propõe a fazer pela primeira vez, qualquer habilidade nova que você decida desenvolver, você não vai ser perfeita logo de cara. E tudo bem, porque ninguém é. Nem mesmo quem nasceu com um dom é perfeito, porque o perfeccionismo, ele simplesmente não existe. E aqui tem um ponto muito importante. Não é construindo autoconfiança que você vai deixar de ser perfeccionista. Porque por mais que você treine, o perfeito não existe. O perfeccionismo é uma utopia. Ser perfeccionista pode limitar e muito você de ser autoconfiante. O objetivo de quem é perfeccionista é obter a perfeição. E como eu já havia dito, a perfeição não existe. Então, se o seu objetivo é a perfeição, ele nunca será atingido. Consequentemente, isso faz você menosprezar os seus resultados. O perfeccionismo nasce da sua falta de autoestima. Ele nada mais é do que a sua dificuldade de aceitar a diferença entre o que você conseguiu fazer e o que você gostaria de ter feito. Nós desmistificamos ele no meu curso de autoestima, onde te ensino a lidar com a sua imperfeição. Imagine o seguinte: você decidiu começar a gravar vídeos para as redes sociais, porque quer desenvolver sua comunicação e fortalecer sua autoridade. Na sua cabeça, o vídeo ia ser natural, fluido, com uma presença de palco impecável. Só que na prática, você travou, gaguejou, esqueceu partes do que queria dizer. E quando assistiu o vídeo depois, tudo que você conseguia ver eram seus erros. Mas isso não significa que você é ruim. Significa só que você está começando. E todo começo é imperfeito. É justamente assim que se constrói a autoconfiança. Praticando, errando, ajustando, tentando de novo. Ninguém fica bom em algo sem antes ser ruim por algum tempo. O problema é que se você ainda estiver presa no perfeccionismo, isso vai te machucar. Você vai se julgar por não ter entregado o vídeo perfeito, mesmo que ele tenha saído bom. Mesmo que ele tenha causado um impacto enorme na sua audiência, porque o seu olhar ainda está condicionado a buscar uma perfeição, e a perfeição, ela não existe. O perfeccionismo não é resolvido com autoconfiança, ele é resolvido com autoestima. Só quando você se aceita, se acolhe nas suas falhas, nos seus tropeços e nas suas limitações, é que você consegue continuar. Só com autoestima, você consegue olhar para aquele vídeo imperfeito e dizer: não foi o melhor do mundo, mas foi o melhor que eu consegui fazer e eu tenho orgulho disso. Então entenda, você vai ser imperfeita, você vai ser ruim em muitas coisas no começo. Vai se frustrar, vai errar, mas isso faz parte. Não existe outro caminho para construir a autoconfiança a não ser fazendo. A única forma de se tornar bom em algo é passando pela fase em que você ainda é iniciante, em que você ainda não domina determinada habilidade. Se você não tiver autoestima, no dia que você errar, e esse dia vai chegar, porque você é humana, você vai desabar e corre um sério risco de desistir. Mesmo que o que você entregou tenha sido muito bom, porque enquanto você estiver presa na ideia da perfeição, o suficiente nunca vai parecer suficiente. Então sim, construa a sua autoconfiança, mas acima de tudo, construa a sua autoestima. É ela que vai te manter firme nos dias em que as coisas não saírem do jeito que você queria, porque esses dias vão chegar. E você precisa estar preparada para continuar mesmo assim. Colocam muito pouco holofote sobre a quarta armadilha, mas é imprescindível que você não se deixe cair nela. Negligenciar o autoconhecimento. Você já ouviu falar da síndrome do gafanhoto? Esse termo foi muito utilizado pelo Napoleão Hill para descrever um comportamento que é muito comum das pessoas. As pessoas que vivem pulando de oportunidade em oportunidade, sem se aprofundar em nenhum projeto ou objetivo específico, possuem a síndrome do gafanhoto. Isso acontece, na maioria das vezes, porque essas pessoas ainda não têm clareza sobre o que realmente desejam. Como ainda não descobriram o seu verdadeiro propósito, acabam indo de um lado para o outro, saindo como um gafanhoto que salta de planta em planta,
sem direção, sem comprometimento real, e a consequência disso é que não conseguem alcançar o resultado que buscam. A cura para essa síndrome começa quando você identifica o que pulsa aí dentro de você. Qual é o seu desejo mais profundo? O que é que você quer de verdade? O que te move? No meu curso, o Código da Autoestima, eu te apresento o início desse caminho. Uma introdução ao autoconhecimento, com práticas para você se conectar com o seu observador, que enxerga além da correria do dia a dia, o que eu chamo de momento com o observador. Mas é no curso Você é Autora que eu te guio em um processo mais profundo, com uma base mais sólida de autoconhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional. Aqui eu vou te ensinar como conquistar o que você deseja. A ideia é que ao alcançar esse resultado, você fortaleça a sua autoconfiança. Mas preste atenção, se você não sabe com clareza o que você deseja, vai ser muito difícil chegar até o final desse processo. Como eu mencionei, quem não sabe qual é o desejo latente que existe dentro de si, não consegue sair da síndrome do gafanhoto. E uma das consequências dessa síndrome é não conseguir alcançar os resultados desejados. Ao longo dos 5 passos que vou te apresentar, vai chegar um momento em que só continua quem realmente quer muito aquilo que está buscando. Quem está conectado com um desejo real, com algo que pulsa de verdade dentro de si. Algo que faz sentido para você, não para os outros. Se você ainda não se conhece o suficiente para identificar o que realmente é seu, se você ainda não sabe o que vai de fato te preencher ou o porquê profundo de estar buscando esse resultado, você vai travar na metade do caminho. Eu te falo isso com toda a certeza desse mundo. Sabe por quê? Porque eu travava exatamente por isso. A verdade é que a gente só consegue conquistar o que pulsa dentro da gente. Então agora, nesse momento do curso, eu preciso que você pare e reflita. Qual é o seu objetivo real? Aquele que vibra no seu coração. Sem isso, vai ser muito difícil avançar até o final. E aqui eu me sinto na obrigação de te fazer um alerta bem importante. A maioria das armadilhas que você pode cair no processo de se tornar uma pessoa autoconfiante, elas têm raiz na falta de autoestima. Por isso, quando você constrói primeiro a sua autoestima e depois busca desenvolver a autoconfiança, o caminho se torna muito mais leve, muito mais fácil, muito mais eficiente. Porque olha só, você pode sim se tornar uma pessoa super autoconfiante, porque começou a cumprir com os compromissos que você mesma se propôs, começou a ter resultados, começou a ver que é capaz. Mas aí eu te pergunto, o que você vai fazer quando alguém te criticar? O que você vai fazer quando esse resultado que você tanto lutou para conquistar não te preencher? Quando você perceber que mesmo com toda essa autoconfiança, ainda parece que está faltando alguma coisa, e isso acontece muito, muita gente constrói autoconfiança, se sente segura, os outros até enxergam essa segurança, mas lá dentro ainda tem um vazio. E o mais complicado é que como essas pessoas se sentem confiantes, elas não entendem por que estão se sentindo assim. Ficam confusas, questionam o tempo inteiro o que é que está errado. E aí vem o ponto principal. Autoconfiança é uma coisa, autoestima é outra. Autoconfiança tem a ver com fazer, com agir, com conquistar, com honrar os compromissos que você fez com você mesma. Mas autoestima é o que te sustenta quando alguém te desrespeita, quando te julgam ou quando tentam te diminuir. Nessas horas, não adianta só ser autoconfiante, porque a autoconfiança não protege o seu valor. Quem protege o seu valor é a autoestima.